Graça e paz aos irmãos, que a paz de Cristo reine no coração de cada um de vocês e glória a Deus por estarmos aqui. Mais um início de semana, mais um domingo abençoado pelas mãos do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui me ouvindo. Sou um pequeno servo de Cristo que está à disposição do seu Senhor e proclamando o Evangelho, seja lá onde for, seja nas redes sociais, seja na minha casa com a minha família, seja no meu trabalho, seja em qualquer ambiente que eu estiver. Que Jesus Cristo seja evidenciado através da minha vida. Estou aqui, meus irmãos, para compartilhar uma breve reflexão, uma breve palavra, que nesse dia o Espírito Santo de Deus, a iluminação de Cristo em nossos corações possam ser evidenciadas e percebidas pela vida de cada um de vocês. Obrigado por você ter chegado até aqui. Eu quero ler o que a palavra de Deus diz nesse dia. Em Mateus 26 ao 36, Jesus está chegando ao Getsêmani. É um lugar situado nas Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E naquele lugar tem muitas oliveiras ao seu redor. E Getsêmani significa basicamente o lugar onde se prensa o azeite, se esmaga o azeite, para que saia óleo. E aí, como nós estamos falando alguns dias sobre oração, recitei para vocês uma ou duas ou três orações de Paulo. Logo em seguida eu mostrei à luz das Escrituras a oração de Jesus Cristo ensinando seus discípulos. Eu não poderia deixar de falar das próprias orações de Jesus, que foi um exemplo supremo de como devemos orar e suplicar a Deus, ele sendo o próprio Deus ali encarnado, de carne e osso, assim como eu e você, suplicava e rogava ao Pai incansavelmente. Então não é diferente, irmãos. Esse legado que o Senhor nos deu, esse exemplo de orarmos sem cessar constantemente, que eu e você possamos ter força para buscarmos a Deus, porque a nossa força vem do Senhor. Amém? Então a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 36. A palavra de Deus diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Então Jesus Cristo, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse o seguinte, olha, sente aqui, meus discípulos, que eu vou ali orar. Então Jesus se retira a um pouco, e versículo 37 diz assim, levando consigo Pedro, dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, como nós vemos aqui a humanidade de Jesus Cristo, a submissão ao Pai, essa obediência de Jesus Cristo, manifestando ali os seus sentimentos, entristecendo-se, angustiando-se, um momento de muita dor, que logo em seguida, se você continuar a leitura, Jesus vai ser preso e vai ser julgado perante o Sinédrio. Então, começando a se entristecer, irmão, e se angustiar muito, Jesus se refugia ao Senhor. E no 38 disse-lhe assim, então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha essa reflexão que nós podemos ter, né? No momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza, ao ponto de suar gotas de sangue, irmãos. Não temos dimensão o que é isso, mas a dor era tão grande, a prensa era tão grande em cima de Jesus Cristo, a opressão era tão grande, ao ponto de ele orar ao Senhor e suplicar. O que resta para mim e para você? 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso aqui é de saltar os nossos olhos, irmãos. Porque Jesus se prostra com o rosto em terra, ora ao Pai.
E diz: se for possível, Senhor, afasta de mim este cálice, este momento, essa dor, essa circunstância. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, Senhor, e não como que eu quero. Irmãos, aprendemos lições preciosas aqui. E uma delas que eu quero ressaltar aos irmãos é quando Jesus fala para nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E muitas das vezes esse processo de passar pela cruz não é tão fácil assim. Porque nós devemos negar a nós mesmos, negar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. E nem sempre fazer a vontade de Deus é aquilo que nós queremos fazer. Se Jesus Cristo, irmãos, rogou ao Pai que faria a sua vontade, a vontade do Pai, não a dele, quem somos nós, né? Homens pequenos, mortais, falhos, pecadores, né? Devemos também nos submeter à vontade de Deus. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, algo muito interessante aqui, que Jesus Cristo alerta aos seus discípulos a vigiarem e a orarem, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. E se você continuar a leitura, eu não vou me ater muito, Jesus vai orar mais 2 vezes, pedindo a mesma coisa. Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. O que podemos aplicar para a nossa vida hoje, irmãos, nesse início de semana, nesta semana que se começa, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que venhamos a submeter à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, um espírito de revelação, um espírito de conhecimento da glória de Cristo para que a gente venha andar nos seus caminhos. E como é importante nós nos debruçar aos pés de Cristo, estar na sua vontade, vigiando e orando sem cessar. E tem muitas coisas que nós podemos extrair deste texto, porque literalmente Jesus estava sendo esmagado, estava sendo prensado, estava sendo, de uma certa forma, sofrendo uma aflição tal pelas nossas vidas, pela culpa do pecado. Um homem sem pecado, carregando a dor, carregando a tristeza, a angústia pelas nossas vidas. E esse é um ponto que nós podemos pensar. Jesus Cristo, sem pecado algum, homem perfeito, justo diante de Deus, morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós tivéssemos aqui essa liberdade de se expressar diante dele. E pela sua morte, pela sua ressurreição naquela cruz, nós temos este livre acesso ao Pai. A Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo, que não temos mais condenação sobre nós, porque nós estamos inseridos e contidos em Cristo Jesus, que é o nosso advogado fiel. E que bom prestigiar este momento, irmãos, e celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nesse dia. Que se essas palavras fazem sentido para você, que eu e você viemos a nos debruçar diante da palavra de Deus e vermos o que ela diz. Que isso aqui, irmãos, é verdadeiramente comida e bebida. Quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. E Jesus está aqui nos oferecendo este pão diário, este maná diário todos os dias. Nós somos muito gratos a Ele. Que o Senhor nos ajude a vigiar e a orar constantemente. Irmão, se isso faz sentido para você, quero pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, que mais pessoas possam conhecer o Evangelho. Hoje nós temos muitas ferramentas que podem ser úteis para a proclamação do Evangelho,
E se tem um mundo conectado, globalizado, um mundo virtual, nós também, como pequenos cristos aqui, representantes de um reino celestial, podemos disseminar o Evangelho e falar da sua obra, da sua ressurreição e vermos aquilo que a palavra de Deus diz. Estou aqui à disposição para o nome de Jesus Cristo ser exaltado e te agradeço. Para encerrarmos, vamos orar pedindo sabedoria, entendimento, revelação, pedindo que o Senhor nos ensine a clamar ao Pai. Pai Santo, nós rendemos graças a Ti e queremos Te agradecer por este dia, por este início de semana, Jesus. Que o Senhor seja o nosso representante, que como nós vemos aqui o Senhor no momento de dor, de luta, de aflição, Pai, de uma tristeza profunda, numa angústia que é imensurável ao nosso raciocínio humano, Senhor. Nós pedimos a Ti que nos instrua na oração, que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos ensine a suplicar, que o Senhor nos ensine a vigiar, Senhor. Pois a Tua palavra diz para nós vigiar e orarmos, que na verdade o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, Senhor. Nos dê esse discernimento espiritual para compreendermos a Tua voz, sermos sensíveis ao Teu Espírito Santo que foi nos dado, e a Tua palavra diz que Ele nos guiaria a toda a verdade, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, Pai. Nós queremos nos apegar diante de Ti, Senhor, diante destas verdades gloriosas e estarmos firmes, constantes e abundantes na Tua obra até que o Senhor venha. Fortaleça a vida dos meus irmãos, enche-nos, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que a gente possa, Pai, em todos os momentos, sejam bons, sejam ruins, a gente possa ser grato a Ti por tudo aquilo que estamos vivendo, Senhor Jesus. Abençoa o nosso início de semana, nos livra das tentações, nos livra do mal, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que você possa desfrutar nesse dia da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E você que celebra o Senhor nesse domingo, costumeiramente a gente vai aos prédios das igrejas, então celebre o nome de Jesus e busque a sua face enquanto podemos achar. Em nome de Jesus, um bom culto a todos. Em nome de Jesus, amém.